Capítulo 1. O homem que nunca existiu. No coração de Mônaco, onde os iates cintilam sob o sol e os champanhês são servidos como água, um homem cruzava os salões da alta sociedade como um fantasma com rosto de anjo. Seu nome era Dante Ferraz, ao menos, naquele mês. Vestia um terno sob medida azul petróleo, os cabelos perfeitamente penteados para trás, um relógio suíço no pulso e um sorriso tão preciso quanto um bisturi. Nenhuma câmera sabia seu verdadeiro nome, nenhum registro bancário podia associá-lo a um endereço fixo. Ele era uma construção delicada de mentiras, como um castelo de cartas erguido com as mãos de um cirurgião. Naquela noite, ele caminhava com segurança pelo cassino do Hotel de Paris, cumprimentando condes, magnatas e princesas com a naturalidade de quem nasceu em berço de ouro. Mas não havia herança alguma em seu passado, apenas silêncio e ausência. Aprenderá desde cedo que sua sobrevivência dependia da capacidade de criar versões de si mesmo que se encaixassem perfeitamente nos sonhos dos outros. E agora, mais do que nunca, ele se encaixava. Era, naquele momento, Rafael de Villeneuve, um suposto herdeiro franco-brasileiro de uma cadeia de vinícolas fictícias na região de Bordeaux. Bastou esse nome para que as portas do paraíso se abrissem mais uma vez. Na mesa de roleta, Dante não apostava dinheiro. Apostava algo mais valioso: confiança. Ao oferecer vinhos raros para degustação, prometer parcerias em propriedades inexistentes e insinuar amizades com banqueiros suíços, ele fazia os ricos se sentirem especiais. E quando esses acreditavam tê-lo conquistado, era o momento exato em que ele os derrubava. Naquela semana, seu alvo era um magnata russo do setor de diamantes, conhecido por sua arrogância e desconfiança. Dante o estudará por meses. Sabia o nome de sua filha, os vinhos que preferia, o tipo de segurança que contratava. Forjara encontros com colegas do bilionário em jantares discretos. Aparecerá casualmente em uma partida de polo em Windsor. Criará uma rede de coincidências tão perfeita que o magnata, finalmente, o convidará para uma reunião privada. Era o sinal de que a armadilha estava armada. No iate do russo, com vista para o porto, Dante apresentou um contrato de compra de uma suposta jazida de pedras preciosas em Angola. Tudo parecia legítimo. Documentos selados, nomes reais misturados a ficções bem construídas, até um número de telefone que redirecionava para um advogado, na verdade, outro ator em sua equipe temporária. O magnata mordeu a isca. Transferiu 4,3 milhões de euros como adiantamento. Dante desapareceu no dia seguinte. Voou para Marrakech sob outro nome, trocou de passaporte 3 vezes e apareceu dias depois em Paris como um filantropo suíço chamado Mathis Keller, recém-retornado do Himalaia. Mas não havia paz em seus movimentos, apenas a embriaguez do jogo. Cada golpe bem-sucedido era uma dose de adrenalina que o mantinha vivo. Mais do que o dinheiro, era o controle que o excitava. Moldar o mundo à sua narrativa, fazer os mais poderosos acreditarem em ilusões cuidadosamente esculpidas, esse era seu verdadeiro vício. E mesmo enquanto brindava com celebridades em uma cobertura na Avenue Montaigne, já preparava seu próximo personagem. Os alvos eram muitos. Ele não precisava procurá-los, eles vinham até ele, sedentos por conexões com homens como Matisse, Rafael ou Augusto. Os nomes variavam, mas o olhar era sempre o mesmo. Um brilho impenetrável que escondia cicatrizes de uma infância que ninguém conhecia. Dante vivia em um presente eterno, onde o passado era um fardo descartável e o futuro uma ficção sempre reescrita. Mas o presente tinha seu preço. E naquela noite, enquanto admirava a Torre Eiffel da varanda do hotel, uma notificação discreta piscou em seu telefone. Era apenas uma mensagem, de número desconhecido, com uma frase curta: "Você cometeu um erro." Ele não respondeu. Nem precisou. O frio na espinha foi imediato, como se uma mão invisível o tivesse tocado nas sombras. A perfeição havia sido quebrada. E quando a perfeição se quebra, não há conserto, apenas queda. Gancho para o próximo capítulo. Em meio a uma nova identidade, Dante tenta entender quem descobriu sua falha e como isso poderia afetar sua liberdade. Mas ao investigar a origem da mensagem, ele descobre que o jogo está longe de ser mais um simples golpe. Alguém do passado voltou, e conhece todos os seus truques. Capítulo 2. A sombra do espelho.
O telefone permaneceu em silêncio após a mensagem. Nenhuma nova notificação, nenhum sinal de origem. Apenas aquela frase pairando na tela como um veneno invisível: você cometeu um erro. Dante conhecia bem as artimanhas do medo, já o usará inúmeras vezes contra suas vítimas. Sabia como uma frase ambígua podia corroer até as estruturas mais sólidas da mente. Mas o que o incomodava não era a ameaça. Era a certeza de que algo havia passado despercebido. E Dante não cometia erros. Nunca. Na manhã seguinte, ele deixou Paris antes do sol nascer. Em vez de seguir o roteiro planejado, onde assumiria o papel de um colecionador veneziano em uma feira de arte na Bélgica, decidiu recuar. Precisava rastrear o erro, analisar seus últimos movimentos e entender onde a perfeição havia se rompido. Refugiou-se em um apartamento seguro em Milão, um imóvel escondido entre estúdios de moda e galerias de design, onde ninguém esperaria encontrar um mestre da fraude. Ali, entre paredes de concreto, quadros falsificados e tecnologia de ponta, ativou seu pequeno arsenal: computadores protegidos por criptografia militar, câmeras de vigilância falsas e identidades digitais armazenadas em discos frios. Revisou as imagens do iate, os áudios das conversas com o magnata russo, cada assinatura, cada movimento. Tudo estava impecável. Mas então, um detalhe sutil surgiu. Um dos falsos contratos havia sido reenviado a ele por um contato no Panamá antes da reunião com o russo. Na pressa, ele usará a versão antiga, um documento que continha uma assinatura padrão que ele havia utilizado em outro golpe, 2 anos antes, em Genebra. Um erro de coordenação. Mínimo, mas fatal. A mesma assinatura que, à época, fora vinculada à denúncia anônima de uma galeria de arte explorada em lavagem de dinheiro. E a partir dali, qualquer um com acesso a bancos de dados internacionais poderia cruzar as informações. Um caçador bem treinado teria visto isso. Foi nesse instante que ele sentiu pela primeira vez a sensação incômoda de ser observado. Como se o jogo tivesse mudado e, pela primeira vez em anos, ele não fosse o autor da narrativa, mas o personagem caçado. Determinou que precisava encontrar a origem da mensagem. Recorreu a uma antiga conhecida, uma hacker de alto nível que vivia sob o nome falso de Liz. Ela lhe devia um favor. Por uma quantia generosa, ela rastreou a mensagem até um servidor anônimo, roteado por múltiplos IPS mascarados, com origem final aparentemente em Bogotá. Um padrão conhecido, antigo, dolorosamente familiar. Havia apenas uma pessoa que costumava usar esse tipo de armadilha digital: Miguel Navarro. Dante conhecera Miguel anos antes, em Lisboa, quando ambos ainda navegavam no mundo dos golpes como parceiros. Miguel era metódico, frio, uma sombra silenciosa de quem todos desconfiavam, mas ninguém jamais pegava. Foram cúmplices em operações milionárias até um golpe mal calculado em Dubai acabar em traição. Miguel foi preso. Dante escapou. Desde então, Miguel desaparecera, mas agora, tudo indicava que estava de volta, e com sede de vingança. Mais que isso, Miguel havia se tornado algo diferente. Após a prisão, rumores diziam que passará a trabalhar com forças internacionais, especializado em rastrear criminosos que pensavam ser invisíveis. Dante nunca soube se era verdade. Mas se fosse, a mensagem fazia todo sentido. Era uma provocação. Um aviso de que o jogo havia começado, e desta vez, com ele no lugar errado do tabuleiro. Nas semanas seguintes, Dante entrou em modo de contenção. Cancelou novos golpes, desativou identidades e contas. Mudou sua rotina com obsessão paranoica. Dormia pouco, com armas escondidas sob as almofadas. Evitava lugares luxuosos, mantinha contatos apenas por canais criptografados. Mas a calma aparente escondia a frustração. Pela primeira vez, sentia a desvantagem de não saber com quem lidava exatamente, ou quão próximo Miguel já estava. Então, em uma noite abafada, em um bar escondido nos fundos de Milão, ele a viu. Lorena Vidal, a filha do magnata russo que ele enganara semanas antes. Ela estava sentada em um canto reservado, cercada por 2 guarda-costas discretos, mas atentos. Seus olhos cruzaram os dele por segundos que pareceram horas. Não havia ódio em seu olhar, apenas curiosidade.
como se tivesse vindo buscar respostas, ou jogar o próprio jogo. Dante não sabia se fora um acaso ou se ela o encontrara. Mas aquele encontro reabriu outra porta, uma possibilidade de manipulação, de controle. E mesmo em fuga, a tentação de retomar as rédeas da narrativa era irresistível. Ele não resistiria por muito tempo. Gancho para o próximo capítulo. Dante decide se aproximar de Lorena, sem saber se ela está ali por vontade própria ou se também está sendo usada como peça no jogo de Miguel. Enquanto isso, pistas mais diretas sobre sua localização começam a surgir na Dark Web, colocando em risco sua última identidade. Capítulo 3. A primeira queda. Dante sempre controlara o jogo. Mesmo quando tudo parecia fora de lugar, era ele quem, nos bastidores, movia as peças. Mas naquela noite em Milão, frente a frente com Lorena Vidal, o controle lhe escapava pelas frestas mais sutis. Ela não fizera nenhum movimento agressivo, não alertara os seguranças, nem reagira com raiva. Apenas o fitou com calma, como se o conhecesse mais do que ele gostaria. Aquilo o incomodava mais do que qualquer grito ou acusação. Nos dias que seguiram, a figura de Lorena passou a rondá-lo como uma sombra elegante. Ela aparecia em cafés, cruzava avenidas próximas ao seu esconderijo, surgia em eventos discretos. Nada indicava uma perseguição direta, mas sua presença constante plantava dúvidas. Estaria jogando um jogo próprio? Seria aliada de Miguel? Ou uma peça solta tentando entender o mundo de mentiras no qual seu pai havia caído? Determinou que precisava descobrir. Assumiu uma nova identidade. Alessandro Rossi, um curador de arte italiana especializado em peças renascentistas. Sob esse disfarce, inscreveu-se em uma exposição restrita, onde sabia que Lorena estaria presente. O ambiente era ideal, um palácio convertido em galeria, com obras raras e convidados seletos. Dante moveu-se como sempre, com charme, sutileza e conhecimento. Aproximou-se de Lorena sem pressa, como quem partilha de interesses comuns. Comentou sobre Botticelli, sobre a iluminação da galeria, sobre o valor simbólico da arte. Ela ouviu. Sorriu de leve. E, inesperadamente, fez uma pergunta direta. Quis saber se ele acreditava que todo falsificador era, no fundo, um artista frustrado. A frase o atingiu como uma lâmina. Disfarçou o impacto com uma resposta irônica, mas por dentro sentiu o chão ceder. Lorena sabia. Talvez não todos os detalhes, talvez não sua verdadeira identidade, mas sabia o suficiente. E, pior, estava decidida a permanecer por perto. Ele sentia que ela não queria justiça ou vingança. Queria acesso ao coração do enigma que ele era. E isso tornava tudo mais perigoso. Na mesma semana, um nome apareceu nos fóruns obscuros da Dark Web: Matisse Keller. A identidade que usará em Paris fora vazada, junto com imagens parciais de suas movimentações recentes. Era claro, alguém alimentava os rastros com precisão cirúrgica. Miguel estava montando um quebra-cabeça e agora usava a rede global como palco. E enquanto isso, Lorena agia de forma independente, como uma peça que não se encaixava na estratégia de ninguém. Pressionado, Dante decidiu fazer algo que evitara por anos: retornar a Lisboa. Lisboa era o lugar onde tudo havia começado. Onde, anos atrás, ele e Miguel aplicaram um golpe milionário usando uma fundação cultural falsa, burlando diplomatas e investidores. O golpe deu certo, mas a fuga foi mal planejada. Miguel foi capturado e, segundo boatos, usou o nome de Dante para obter proteção. O traidor, ao que tudo indicava, fora ele. Mas a verdade era mais obscura. Ao voltar à cidade, Dante assumiu a identidade de Eduardo Pinto, um historiador de arte e consultor do Museu Nacional. Caminhou pelas ruas da Alfama com passos calculados, observando cada sombra. Visitou o antigo armazém que usará como base anos antes. Tudo parecia abandonado, exceto por um envelope colado discretamente sob uma tábua solta do chão. Lá dentro, havia uma única folha impressa com coordenadas e uma foto recente de Lorena, em Milão, olhando diretamente para uma câmera. Era um aviso. Dante não sabia como aquela foto fora tirada, nem quem deixará o envelope. Mas a mensagem era clara: havia alguém jogando com ambos. Miguel, talvez.
ou outro fantasma do passado. A certeza era apenas uma: Lorena estava no centro de algo maior. E ele precisava decidir se a usaria como isca, ou se a protegeria do que vinha a seguir. Naquela noite, Dante recebeu um e-mail de remetente anônimo. O conteúdo: um vídeo. Nas imagens, captadas de longe, ele aparecia conversando com Lorena na galeria, com o rosto parcialmente reconhecível. E ao fundo, uma silhueta familiar observava. Miguel estava mais próximo do que nunca. Gancho para o próximo capítulo. Dante precisa decidir entre fugir novamente ou confrontar o passado de vez. Mas ao tentar rastrear Miguel em Lisboa, ele descobre que o antigo parceiro não está mais sozinho, e que seus próprios aliados de confiança podem estar comprometidos. Capítulo 4. Ecos da Caçada. Lisboa parecia inalterada sob o sol poente, com suas ladeiras de pedra quente e fachadas coloridas escondendo histórias antigas. Mas para Dante, a cidade agora era um labirinto de fantasmas. Cada ruela carregava memórias, cada esquina sussurrava lembranças de um tempo em que ele e Miguel riam dos ricos enquanto manipulavam suas vaidades com precisão cirúrgica. Mas aquele tempo havia morrido, e do cadáver da parceria nascerá um caçador silencioso. Após a descoberta do envelope no armazém abandonado, Dante sabia que estava sendo conduzido. Não era um encontro por acaso. Era uma armadilha construída com tempo e paciência. As coordenadas o levaram até a margem do Tejo, onde um antigo prédio portuário havia sido transformado em espaço cultural. O lugar exalava o tipo de charme que Dante conhecia bem, boêmio o suficiente para parecer inofensivo, sofisticado bastante para atrair os ricos. Lá dentro, uma exposição interativa projetava imagens fragmentadas de crimes financeiros ao redor do mundo. Eram obras conceituais, vídeos, áudios, documentos reais misturados à arte. Mas em meio às projeções, algo chamou sua atenção. Um trecho de vídeo, aparentemente aleatório, mostrava um homem com feições parcialmente escondidas por sombras. Mas Dante reconheceu o andar, o modo de gesticular, o tique nervoso da mão direita. Miguel. A imagem era parte da obra. Um insulto velado. Miguel agora transformava sua perseguição em espetáculo, incorporando seu jogo à própria arte. Dante passou a entender que o antigo parceiro não queria apenas capturá-lo. Queria desnudá-lo diante do mundo. E o fazia com elegância perversa, lentamente. De volta ao apartamento em Lisboa, Dante ativou antigos contatos. Um deles era Ernesto Malheiros, um restaurador de arte que, no passado, lavava obras com Dante e Miguel. Velho, desconfiado e mais dependente de vinho do que nunca, Ernesto resistiu em cooperar. Mas sob pressão e dinheiro, revelou algo valioso. Miguel não estava agindo sozinho. Segundo Ernesto, um nome vinha sendo sussurrado nos bastidores: Veronique Dumas. A colecionadora francesa fora uma das vítimas mais discretas de Dante, anos antes. Ele a enganara ao vender um Caravaggio falso com documentação impecável, ganhando milhões. Mas Veronique nunca o denunciará. Desaparecera após o golpe. E agora, parecia ter ressurgido. Rica, influente e sedenta por vingança silenciosa. A combinação perfeita para financiar Miguel, alguém que conhecia bem a mente de Dante, mas que precisava de recursos para caçá-lo de forma sofisticada. Com essa nova peça no tabuleiro, a rede que o cercava parecia mais complexa. Miguel oferecia as habilidades de perseguição. Veronique, os meios. Lorena, por outro lado, permanecia uma incógnita. Talvez uma vítima, talvez uma peça manipulada por ambos, talvez algo ainda mais perigoso, alguém que se aproximava por vontade própria. Em meio a esse caos, Dante cometeu um deslize. Visitou uma antiga oficina que usava para restaurar identidades falsas. O local, teoricamente abandonado, fora reformado por um novo proprietário. Ao entrar, notou sinais claros de vigilância. Câmeras discretas, sensores de movimento, rastros frescos de presença. Ao tocar em uma das paredes, sentiu o frio metálico de um pequeno dispositivo. Um transmissor. Estavam rastreando seus passos em tempo real. Saiu imediatamente, sem olhar para trás, mas sabia que era tarde. Não havia mais esconderijo seguro.
Seus próprios refúgios haviam sido corrompidos, suas antigas rotas, mapeadas. Desesperado, ativou um protocolo que nunca usará, o cenário final. Um plano para desaparecer por completo, deixando para trás todas as identidades criadas. Mas esse protocolo exigia algo mais: cortar vínculos com tudo e todos. Inclusive com Lorena. E foi nesse ponto que ele hesitou. Ela o havia seguido até Lisboa. Não fisicamente, mas em sinais sutis. Dante viu seu nome surgir em registros de hotel. Capturas de câmeras a mostravam vagando pelas mesmas ruas, com o olhar de quem buscava entender, não capturar. Em uma das imagens, ela observava o rio com uma expressão melancólica, quase resignada. Como se esperasse que ele a encontrasse, ou talvez se despedisse. A hesitação foi curta, mas suficiente. Na madrugada seguinte, um ataque cibernético atingiu suas redes. Senhas, códigos, contas, tudo comprometido. Dante acordou com a sensação de que parte de sua alma havia sido arrancada. Aquilo não era só uma ameaça. Era a destruição progressiva de tudo que construíra. E ao fundo, a mesma mensagem piscava novamente em uma nova tela. Você cometeu um segundo erro. Gancho para o próximo capítulo. Sem mais identidades seguras, Dante precisa tomar uma decisão drástica: confrontar Miguel de uma vez por todas ou desaparecer completamente. Mas antes disso, ele decide fazer algo inesperado: procurar Lorena. Não como golpista, mas como homem. Capítulo 5. Linhas que se cruzam. O céu sobre Lisboa amanhecia com tons pálidos de cinza e dourado, como se a própria cidade hesitasse em acordar. Dante, porém, já estava desperto há horas. Encarava o reflexo no espelho empoeirado de um quarto de hotel antigo, não como um homem em fuga, mas como alguém que mal reconhecia o próprio rosto. O cansaço se infiltrava por entre as rugas discretas ao redor dos olhos, sinais que nem o luxo nem a astúcia conseguiam apagar. A mensagem de Miguel ainda piscava em sua mente: você cometeu um segundo erro. Era mais do que um aviso, era um lembrete cruel de que, mesmo com toda a sua preparação, alguém ainda o conhecia profundamente. E essa pessoa estava sempre 2 passos à frente. Mas naquele dia, Dante não queria caçar rastros. Queria respostas. Verdadeiras ou não, precisava de algo que lhe devolvesse o eixo, ainda que por pouco tempo. E por isso, fez o impensável: procurou Lorena. Não como Alessandro Rossi, nem como Eduardo Pinto, nem como nenhum dos outros nomes que moldara ao longo da vida. Procurou-a como Dante Ferraz, o mais próximo de um nome real que lhe restava. Sabia que ela estava hospedada no bairro do Príncipe Real, em um hotel discreto e sofisticado. Observou à distância durante horas. Viu-a sair sozinha, caminhar por livrarias, comprar flores, sentar-se em um café com vista para o miradouro. Nada nela indicava medo ou fúria. Apenas um tipo de espera silenciosa. Como se ela soubesse que ele viria. Quando finalmente se aproximou, não houve surpresa. Ela apenas ergueu os olhos do livro que lia e olhou para ele, como quem observa uma peça finalmente se encaixar. Dante sentou-se, sem máscaras. Falou pouco. Não houve promessas, nem desculpas. Apenas olhares longos e um silêncio pesado, onde a verdade não precisava ser dita em voz alta. Lorena, por sua vez, revelou algo inesperado. Ela sabia que ele a enganara, desde o início. Soube no momento em que ouviu o nome Rafael de Villeneuve, pois seu pai jamais fazia negócios com alguém que não tivesse sido investigado antes. Mas ela deixará o jogo seguir. Por curiosidade, talvez. Por vingança. Ou por algo mais difícil de nomear. Disse-lhe que não havia vindo Lisboa para vingar o pai, ele que arcasse com os próprios erros. Viera para entender. Entender como alguém como Dante podia existir, viver entre mentiras tão bem que já não distinguia mais o que era verdade. A frieza com que ele enganava não a enfurecia. A assustava. Porque via nele um reflexo distorcido de si mesma, alguém treinado para esconder tudo o que sente. Foi nesse momento que Dante cometeu seu terceiro erro. Ele confiou. Convidou Lorena a acompanhá-lo até um refúgio antigo nos arredores de Sintra. Um chalé escondido entre pinheiros,
usado anos antes como ponto de encontro para transferências discretas. Um lugar que Miguel não deveria conhecer. Lá, passaram horas em silêncio. Ela explorando o ambiente como quem visita um passado alheio. Ele, revendo anotações, tentando decifrar os próximos passos de Miguel e Veronique. Havia mapas, recortes de jornal, imagens em infravermelho, movimentações de contas. A caçada não era apenas contra ele. Agora era pessoal. Mas quando a noite caiu e a lareira acesa desenhou sombras quentes nas paredes de pedra, Dante deixou cair a armadura por um instante. Contou pedaços do que o fizera ser quem era. A infância sem rosto, a adolescência entre orfanatos e becos, a descoberta de que a mentira, quando bem contada, era uma chave universal. Lorena não o interrompeu. Apenas o ouviu. E quando ele terminou, o silêncio que se seguiu foi mais intenso do que qualquer palavra. Na madrugada, acordou com um leve ruído. A porta do chalé entreaberta, o vento gelado sussurrando entre as frestas. Lorena não estava mais lá. Sobre a mesa, um bilhete. Não assinado. Sem explicações. Apenas um número, 14.197.53.2. Um IP. Dante o reconheceu imediatamente. Era o servidor usado por Veronique Dumas. Lorena havia partido e deixado um rastro. Teria sido usada. Teria se unido aos caçadores. Ou teria, como ele, tentado jogar seu próprio jogo. As perguntas vieram como punhais. E com elas, a certeza, o cerco havia se fechado. Na manhã seguinte, drones sobrevoaram a propriedade. O sinal de GPS que ele acreditava estar desativado fora reativado. Seu último refúgio havia sido comprometido. E naquele momento, pela primeira vez, Dante correu sem rumo. Gancho para o próximo capítulo. Com todos os esconderijos expostos e seus laços emocionais transformados em ameaças, Dante precisa encarar uma escolha brutal: desaparecer de vez ou confrontar Miguel e Veronique em campo aberto. Mas algo inesperado muda o jogo novamente. Uma gravação secreta que revela que nem tudo é o que parece. Capítulo 6. O rosto por trás da máscara. O vento que soprava em Sintra naquela manhã era denso e úmido, como se carregasse consigo não apenas o frio da serra, mas segredos antigos, suspensos entre as árvores que guardavam o chalé. Dante observava o bilhete deixado por Lorena com uma inquietação silenciosa. O IP escrito à mão não era só uma pista. Era um convite. Ou uma armadilha. Durante anos, ele se adestrou para reconhecer padrões, identificar mentiras, prever movimentos. Mas agora, tudo fugia ao seu controle. Seus refúgios haviam sido expostos, suas identidades destruídas. E, pior, a única pessoa que parecia estar ao seu lado talvez tivesse o traído, ou conduzido ao seu destino final. Antes de tomar qualquer decisão, Dante seguiu o protocolo que jamais imaginara ativar por completo. Enterrou fisicamente um dos últimos cofres de emergência, um estojo selado contendo chips de memória, ouro em miniatura e uma gravação criptografada. Era seu seguro final. Caso não saísse vivo dos próximos dias, alguém encontraria ali o mapa de sua história. Ou aquilo que ele permitirá que fosse lembrado dela. Com o número IP em mãos, usou um dos últimos computadores ainda seguros para rastrear a origem do servidor. O sinal o levou até uma propriedade isolada no interior da França, nos arredores de Lyon. Um chantier discreto, longe de olhares e completamente blindado de interferências externas. Ali, segundo os registros, funcionava uma fundação de apoio a vítimas de crimes cibernéticos. Mas Dante sabia que não havia vítimas ali. Apenas predadores escondidos sob discursos nobres. Voou até a França com identidade improvisada. Caminhou pelas florestas que cercavam o chantier com passos de quem carrega o próprio fim nos ombros. Sabia que não conseguiria entrar discretamente, e não tentaria. Pela primeira vez, deixaria que o vissem. No portão principal, aguardou. Câmeras o reconheceram. Portões se abriram. E então, ele a viu. Veronique Dumas. Anos não haviam mudado sua postura. Ainda mantinha a elegância gélida, os cabelos brancos perfeitamente presos, os olhos que pareciam atravessar pele e pensamento.
Ela o recebeu com um sorriso que não era de boas-vindas, era o sorriso de alguém que já venceu. Conduziu-o por corredores silenciosos até uma sala ampla, com janelas altas e móveis minimalistas. Lá, esperava Miguel Navarro. Sentado, sereno, como se o reencontro fosse apenas uma formalidade adiada. Dante não disse nada. Miguel, por sua vez, falou com calma. Explicou que nunca fora preso em Dubai. Fora recrutado. Os detalhes do golpe haviam sido vendidos para uma agência que desejava capturar alguém muito mais interessante, o próprio Dante. A prisão fora forjada. E desde então, ele viverá entre sombras, monitorando os passos do antigo parceiro, preparando um cerco lento, cuidadoso, inquebrável. Veronique, por outro lado, não buscava justiça. Buscava desonra. Não queria que Dante fosse preso. Queria que ele fosse esquecido. Queria apagar sua influência, seu nome, suas marcas. Como se jamais tivesse existido. O que os unia era mais profundo do que vingança. Era uma paixão comum por controle. E Dante, com todos os seus golpes, havia sido um espelho quebrado para ambos. Foi então que Lorena apareceu. Vestia-se de maneira simples, quase discreta. Mas seu olhar carregava algo novo, ambiguidade. Ela não se aproximou, apenas ficou à distância. Miguel disse que ela os procurou, que ofereceu ajuda, que entregou os rastros de Dante. E que, em troca, queria respostas sobre seu pai, sobre os negócios obscuros que ele escondeu da família, muitos dos quais Dante havia exposto indiretamente. Dante tentou decifrar o que via. Traição? Sobrevivência? Um novo jogo? Mas Veronique não deu tempo para respostas. Disse-lhe que o momento havia chegado. Que ali, diante dos três, ele teria uma escolha. Assumir uma nova identidade, forjada por eles, sob suas regras, e desaparecer do mundo, agora como peão e não rei. Recusar e ser destruído publicamente. Sua história exposta, suas vítimas alertadas, sua reputação reduzida a ruínas. Dante pediu tempo. Uma última noite. Veronique recusou. Miguel cedeu. Disse que o homem que outrora ensinara a enganar merecia pelo menos uma escolha com dignidade. Naquela noite, trancado em um quarto luxuoso mas frio como uma cela, Dante acessou os chips de memória que escondia no casaco. Entre os dados, havia algo que nunca usará, uma gravação feita por Miguel, anos antes, durante um de seus primeiros golpes. Na gravação, Miguel confessa que a verdadeira fraude em Dubai não fora causada por Dante. Que ele havia usado o nome do parceiro para despistar uma traição maior, e que guardava essa confissão como moeda de troca. Dante entendeu, então, que tinha uma arma. No dia seguinte, diante de Veronique, Miguel e Lorena, ele escolheu o impensável. Contra-atacar. Gancho para o próximo capítulo. Dante revela a gravação que ameaça não só a reputação de Miguel, mas toda a operação silenciosa de Veronique. O jogo muda de mãos, e pela primeira vez, o golpista se torna uma ameaça real ao império que tentaram construir sobre sua ruína. Capítulo 7. O golpe final. Na manhã seguinte, o Chantel parecia mais silencioso do que nunca. Os longos corredores de pedra, os jardins perfeitamente simétricos, os salões banhados por luz natural, tudo mantinha a aparência de ordem. Mas sob a superfície, o caos se armava como um mecanismo à beira do colapso. Dante acordou antes do nascer do sol. Em mãos, o pequeno dispositivo onde a gravação de Miguel revelava verdades enterradas havia anos. Uma confissão gravada em Dubai, onde o antigo parceiro admitia ter usado o nome de Dante como escudo para desviar suspeitas de uma traição maior. Ali estava a chave para desmantelar o novo império que Miguel e Veronique construíram às custas da sua ruína. A escolha diante de Dante era clara: divulgar a gravação e expor os dois, ou barganhar em troca de sua liberdade definitiva. Mas algo mais pesava em sua mente: Lorena. Ela não aparecerá na noite anterior. Desde a breve aparição no salão do Chantel, permanecerá invisível. E Dante não conseguia decifrar se ela era prisioneira, cúmplice ou apenas uma testemunha arrastada para o centro de um jogo que jamais quis jogar. Ainda assim, antes de partir, ele precisava encontrá-la.
Naquela manhã, enquanto Veronique organizava uma reunião privada com diplomatas e representantes de instituições financeiras, parte de sua fachada filantrópica, Dante fez seu movimento. Ativou um protocolo de emergência inserido nos chips que ainda carregava. O dispositivo transmitia a gravação automaticamente para 3 servidores em países diferentes, com uma configuração programada para liberar o conteúdo em 24 horas, caso ele não interrompesse manualmente. Era uma espécie de falso suicídio digital. Se desaparecesse, a gravação o vingaria. Em seguida, procurou Lorena nos arredores do Chantel. Encontrou-a nos jardins, sentada à beira de uma pequena fonte, sob a sombra de um carvalho centenário. Ela o viu se aproximar, mas não se levantou. Seu olhar estava calmo, quase resignado. Dante sentou-se ao lado dela sem dizer palavra. Apenas estendeu o dispositivo. Explicou que tinha provas contra Miguel, que podia destruir toda aquela estrutura, mas que havia algo mais. Queria saber por que ela o traíra. Ou se, de fato, o traíra. Lorena, com voz suave, respondeu. Disse que nunca esteve do lado de Miguel, que o procurara por conta própria para entender o que o pai escondera por tantos anos, os negócios escusos, as contas secretas, as ligações com redes de lavagem. Dante, sem querer, havia aberto os olhos dela. E quando soube que Veronique e Miguel tentavam silenciá-lo, ela usou o próprio nome como isca, fingindo colaborar para se infiltrar. Mas agora, tudo fugira ao controle. A confissão foi curta, sem dramatismo. E naquele instante, Dante soube que estava sozinho, mas não desarmado. Retornou ao Chantel com um plano. Interrompeu a reunião de Veronique com a autoridade de quem já não tinha nada a perder. Diante de diplomatas, banqueiros e investidores, expôs parte da verdade. Mostrou o vídeo de Miguel, editado de forma estratégica, revelando como uma organização havia se infiltrado em sistemas financeiros usando identidades falsas. O suficiente para abalar a credibilidade da anfitriã, sem revelar ainda sua ligação direta. Miguel reagiu com frieza. Tentou desmentir, acusando Dante de manipulação. Mas Veronique sabia que o estrago estava feito. A gravação era real. E pior, o conteúdo completo ainda não fora mostrado. Foi então que Dante revelou o segundo movimento. Mostrou que, caso algo acontecesse com ele, o restante da gravação seria publicado automaticamente, dessa vez com nomes, datas e contas. A ameaça não era apenas contra os dois. Era contra toda a teia que haviam construído. Veronique, sempre calculista, fez uma última proposta: dinheiro, liberdade e um novo nome, em troca do dispositivo e da desativação da transmissão automática. Dante recusou. Em vez disso, entregou o dispositivo a Lorena. Disse que ela deveria decidir o destino da gravação. Porque, mais do que todos ali, era a única que não jogava por poder. Jogava por verdade. O salão mergulhou em silêncio. Lorena olhou para Veronique, depois para Miguel. Por fim, para Dante. E então saiu. Sem dizer para onde iria. Sem indicar o que faria. Naquela noite, o Chantel foi esvaziado discretamente. Os convidados partiram sem festa, sem discursos. A aura de prestígio desmoronava. E no meio do caos silencioso, Dante desapareceu. Mas antes, deixou uma última mensagem criptografada ativada no sistema interno do Chantel, marcada para ser exibida na manhã seguinte. Golpistas constroem castelos. Mas esquecem que até castelos têm fantasmas. Gancho para o próximo capítulo, o desfecho. Dias depois, o conteúdo completo da gravação vaza na imprensa internacional. Veronique desaparece. Miguel é caçado por múltiplas agências. E Dante, já sob nova identidade, observa o mundo arder, até o passado bater novamente a porta, onde menos se espera. Capítulo 8. O homem que quase existiu. Os jornais internacionais estamparam a notícia como se fosse o escândalo do século. O vazamento da gravação atingiu em cheio o coração de instituições financeiras, governos e fundações respeitadas. O nome de Miguel Navarro surgia como peça central de um esquema de manipulação, infiltração e destruição silenciosa de reputações. Mas o que ninguém esperava era o nome por trás da gravação:
Dante Ferraz, até então, um fantasma do submundo, uma lenda para uns, uma farsa para outros. A queda foi rápida. Veronique Dumas, pressionada por investigações e abandonada por seus aliados políticos, desapareceu da cena pública. Sua propriedade foi confiscada, seus fundos congelados. Miguel, por outro lado, tornou-se alvo de múltiplos mandados de captura. Seus rastros foram encontrados em 4 países diferentes, mas sua localização permaneceu desconhecida. Enquanto o mundo girava ao redor de suas próprias ruínas, Dante sumia em silêncio. 3 meses após o vazamento, ele reapareceu em uma pequena vila costeira do sul da Itália, agora sob uma identidade completamente nova. Não mais com cabelos meticulosamente penteados, nem ternos sob medida. Usava roupas simples, caminhava entre pescadores e turistas sem chamar atenção. Havia trocado o luxo pela invisibilidade. Não por medo, mas por cansaço. Ali, ele mantinha uma pequena livraria que também servia como café. O espaço era modesto, mas bem cuidado. Livros antigos alinhavam as prateleiras, o aroma de café fresco preenchia o ar, e ninguém fazia perguntas. Pela primeira vez em muito tempo, Dante não precisava representar. Ele ouvia seu próprio nome apenas na cabeça. E, às vezes, nem isso. Mas o passado, como a maré, nunca se contenta em ficar distante por muito tempo. Numa tarde nublada, enquanto organizava volumes esquecidos em uma estante alta, ouviu o sininho da porta tocar. Quando se virou, o tempo pareceu prender a respiração. Lorena estava diferente. Não vestia luxo, nem usava maquiagem. Mas havia em seus olhos a mesma firmeza de sempre. A mesma clareza dolorosa. Ela não disse uma palavra. Apenas caminhou até o balcão, onde repousava uma cópia envelhecida de O Conde de Monte Cristo. Tocou a capa com leveza, como quem reconhece uma antiga metáfora. Dante serviu-lhe café, em silêncio. Depois sentaram-se sob a varanda, observando o mar. Ela disse que não voltará para cobrar, nem para julgar. Disse que usou a gravação da forma que achava certa, não por vingança, mas para que o ciclo de manipulação terminasse de uma vez. Falou sobre os processos em andamento, sobre as lacunas ainda abertas, sobre os rumores de que Miguel ainda estava ativo, escondido, talvez recomeçando. Dante ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, perguntou apenas uma coisa: por que voltará? Lorena respondeu com a voz firme e baixa que sempre o desconcertava. Disse que viverá tempo demais cercada por homens que fugiam de si mesmos. Que queria ver se Dante ainda era só uma fuga, ou se, enfim, era um destino possível. Naquela noite, ela não partiu. Nos dias seguintes, passou a ajudar com os livros, a preparar o café, a reconstruir com gestos simples o que palavras jamais conseguiriam reparar. Nunca falaram em futuro. Mas, lentamente, começaram a existir no presente. E foi ali, entre pilhas de livros usados e o som distante do mar, que Dante compreendeu a ironia final. Passará a vida construindo versões de si para enganar o mundo, mas talvez tivesse enfim encontrado uma versão que não precisava esconder. Ainda assim, em uma caixa de metal enterrada nos fundos da livraria, havia passaportes falsos, chips criptografados e uma pequena maleta com dinheiro em várias moedas. Porque fantasmas nunca desaparecem. Eles apenas aprendem a se disfarçar melhor. Fim da história.